Olá, irmãos, graça e paz. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos continuar, a nossa lição, o estudo da nossa revista. Hoje nós vamos estudar a lição 9, que fala sobre escatologia paulina. Apesar desse termo, escatologia, quando a gente ouve essa palavra, a gente imagina o estudo, da vinda de Jesus, só que o autor dessa revista ele não está preocupado em estudar as várias correntes escatológicas. O objetivo dele nesse estudo é estudar os textos paulinos e a visão, o que os textos paulinos falam sobre esse tema, sobre a escatologia. Então, primeiro vamos entender o que significa a palavra escatologia. A palavra escatologia vem do grego e ela tem origem no grego e significa a doutrina das últimas coisas. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho isso, sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Então, Paulo, quando a gente pensa em Paulo, a gente vê que Paulo ele falou um pouquinho sobre a volta de Jesus, mas o objetivo de Paulo era fazer com que os irmãos estivessem preparados e perseverando na doutrina. O estudo tem como objetivo as profecias concernentes a essa era, a volta de Jesus Cristo. O objetivo do autor foi justamente falar sobre os textos paulinos. E o principal tema da escatologia paulina foi a vinda de Jesus Cristo e o encontro da igreja com Cristo, o encontro da igreja nos ares, dos salvos com Cristo. Então, quando a gente vê os textos paulinos, o foco é esse, a vinda de Jesus e o encontro dos salvos com Cristo. Então, a gente lendo os escritos de Paulo, a gente vê que a motivação do apóstolo Paulo, a motivação principal do apóstolo Paulo na evangelização era ele saber que quando a pessoa tinha um encontro com Cristo, ela mudava a sua vida cotidiana e o seu destino eterno. E aí a gente vê bem isso, quando a gente lê lá em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, a gente vê Paulo escrevendo aos Tessalonicenses e na lição antiga que nós até estudamos, a igreja de Tessalônica estava assim, preocupada e um pouco triste, porque estava havendo perseguições e muitos irmãos tinham morrido e a tristeza se apoderou deles porque eles achavam que esses irmãos não estariam nas bodas, na vinda de Jesus. Como é que ficariam esses irmãos se eles não estavam aqui? E aí Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele coloca qual a motivação dele na evangelização, que a motivação dele era justamente que aqueles que tiveram encontro com Cristo, que se converteram a Cristo, que eles tivessem realmente passado por um novo nascimento e eles deixassem o pecado, no caso dos Tessalônicos, deixassem os ídolos, porque eles tinham uma influência grega muito forte, e adoravam ídolos pagãos. Então que eles deixassem os ídolos, deixassem aquela vida errada e se convertessem, passassem a servir a Jesus, que ressuscitou e que um dia iria vir para pegar a sua igreja, para levar a sua igreja, e assim estaríamos
vivendo com Cristo e livres da ira vindoura. Paulo falava sobre isso também, a questão da vinda de Jesus seria bênção para aqueles que crescem, né, que creiam realmente na vinda de Jesus, que aguardavam a vinda de Jesus, mas para os ímpios seria castigo. Então, a vinda do Senhor tinha duas vertentes: alegria e salvação para os justos, mas para os ímpios seria o juízo de Deus, né? Continuando, quando Paulo fala sobre a vinda do Senhor, lá em Atos 1, Paulo fala que ele voltaria da mesma forma com que viram subir. É uma cena em que os discípulos estavam ali com Jesus. Jesus estava, depois ele ressuscitou e ficou convivendo com os discípulos, né? E ensinando muitas coisas aos discípulos. E quando Jesus foi ao céu, né? Subiu ao céu, varões de branco, 2 homens de branco falaram para eles: irmãos galileus, por que vocês estão tão maravilhados? Pois esse Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele voltará da mesma forma que vocês estão vendo subir. Então a igreja, os discípulos, eles testemunharam essa ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus ao céu. E isso, eles elaboraram toda a teologia, inclusive Paulo, toda a teologia nesse fato histórico de um homem, filho de Deus, Messias, que morreu pelos nossos pecados, mas que não continuou ali morto, que a morte não o venceu. Pelo contrário, ele venceu a morte, ressuscitou e foi assento aos céus, subiu aos céus. E a promessa de que ele um dia voltaria, da mesma maneira que ele foi ao céu, ele voltaria para buscar a sua igreja. Então, Paulo elaborou, né, toda a sua teologia nesses fatos. A igreja, ela pregava em cima disso tudo. Isso era o escopo da teologia. A natureza da vinda de Cristo, quando a gente fala sobre a vinda de Jesus, a gente vê que a vinda de Jesus, a natureza dela é literal. Quando a palavra de Deus fala sobre a vinda de Jesus, ela é literal, ou seja, Jesus vai vir em pessoa, de maneira pessoal. Quando a gente fala aí no grego, né, a vinda de Jesus está relacionada com a palavra parousia, que significa a vinda de Jesus. Essa vinda vai ser pessoal e corporal. E a gente vê lá em Atos 1:11, diz exatamente isso, que eu até falei ainda há pouco, sobre quando os anjos, né, falaram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu voltará da mesma forma como o viram subir. Então, assim como Jesus corporalmente, ele subiu ao céu, ele virá de novo da mesma maneira corporal, corpórea, para vir buscar a sua igreja. E também é visível. Todo olho verá. Lá em Apocalipse 1:7 fala isso. Todo olho verá. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Então, em Apocalipse 1 fala sobre essa natureza visível da volta de Jesus, que todo o olho verá. A visibilidade de Jesus. E também de maneira súbita, também fala que Jesus virá
em corpo. Jesus virá de maneira visível, todo olho verá, e subitamente. E aí quando a gente lê lá em Mateus 24, fala exatamente sobre isso, que Jesus virá de maneira súbita, como um relâmpago. Porque em Mateus 24, 27 diz: assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então a gente vê que vai ser pessoal, corporal, visível e súbita, como um relâmpago. E aí é importante que nós, igreja, estejamos preparados para que quando a trombeta tocar, nós estejamos prontos para subir e encontrar o nosso Senhor nos ares. E a vinda de Jesus será em duas fases. Como diz lá em 1 Tessalonicenses 4, diz assim: a primeira fase é o arrebatamento. Então a vinda de Jesus será em duas fases. A primeira é o arrebatamento, quando a igreja encontrará o Senhor nos ares. Lá em 1 Tessalonicenses fala sobre isso. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o arrebatamento, a primeira fase da vinda do Senhor, o arrebatamento, a igreja encontrará o Senhor nos ares. E diz o texto que primeiro os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E foi isso que o apóstolo Paulo estava ensinando aos Tessalonicenses, por conta da tristeza que eles estavam, porque os que estavam mortos, como é que seria na vinda do Senhor? E ele fala: olha, os mortos vão ressuscitar primeiro e depois nós encontraremos junto com eles o Senhor nos ares. Então a vinda do Senhor e o encontro da igreja nos ares com o Senhor, o arrebatamento. Já a segunda fase será a revelação do Senhor Jesus ao mundo. Em 2 Tessalonicenses 1,7 fala sobre isso. Fala que o Senhor virá e toda a revelação do Senhor, porque nessa segunda fase o Senhor vai vir não como ele veio da primeira vinda dele, que ele veio como Salvador. Nessa segunda fase ele virá para julgar o mundo. E diz assim em 2 Tessalonicenses 1:6-9: como resultado disto, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram, e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que o rejeitam, castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Então aqui fala de castigo, aqui fala de julgamento. Então nessa segunda fase da volta de Jesus, Jesus virá para julgar a terra. E aí, irmãos, a gente percebe que a volta do Senhor, todo aquele que ama a volta do Senhor, aqueles que são igreja do Senhor, amam a volta do Senhor, porque Jesus virá nos buscar. Mas a volta do Senhor é bênção para aqueles que esperam, mas para os ímpios é castigo.
Então, o castigo dos ímpios e a salvação do justo. Então, o dia de Cristo, ou a vinda do Senhor, representa para nós, igreja, triunfo, pois viveremos eternamente com Ele. E viveremos com corpos transformados. Todas as mazelas desse mundo, todas as dores, todo o sofrimento, tudo isso passará. Nós iremos encontrar o Senhor ou ressuscitar para nos encontrar com o Senhor. Aqueles que já estiverem dormindo no Senhor irão ressuscitar, e nós, os vivos, seremos arrebatados até o encontro do Senhor, mas teremos corpos transformados. Esse corpo corruptível não fará parte mais de nós, mas teremos um corpo glorificado. Mas os ímpios, aqueles que ficarem, terão o juízo de Deus. E aí o autor não entra naquela questão, como eu falei, né, dentro da própria escatologia, sobre as correntes escatológicas, se Jesus virá antes da tribulação, que tem uma corrente que fala que Jesus virá antes da tribulação, outra no meio, outra depois, enfim. Ele não entra nessa questão e nós não entraremos também. Vamos seguir de acordo com, respeitando o estudo do autor. Então, irmãos, quando a gente fala de volta do Senhor, a gente fala de redenção. E aí, a volta do Senhor fala de redenção não só do homem, porque a obra redentora de Jesus não se aplica apenas ao ser humano, ao homem, mas a gente vê que no Éden uma maldição foi lançada sobre toda a terra. Então, quando o pecado entrou no mundo, o homem sofreu, mas a terra sofreu. Então, por isso a terra, ela também precisa ser liberta do peso do pecado. E um dia irá acontecer novos céus e nova terra. Então essa terra, ela também sofre, ela também precisa da libertação do pecado. E aí eu gostaria de ler com vocês lá em Romanos, que fala exatamente sobre isso, como a própria terra, ela foi afetada, né, com a queda do homem. Em Romanos 8, 18 a 21 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então aqui no texto fala que a criação aguarda a revelação, que a criação está sujeita à vaidade, que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Então toda a terra sofreu. Mas Jesus, a redenção será completa, porque Jesus venceu. A vitória de Jesus foi conclusiva. A vitória de Jesus foi sobre o mal. Quando Jesus venceu, quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, ele venceu todas as dimensões. Ele venceu a dimensão humana, histórica e terrena. Ele venceu o mal, ele triunfou sobre os principados e potestades do ar, ele triunfou sobre as obras do maligno, ou seja, a redenção de Jesus será plena, porque ele triunfou sobre todos. E o último inimigo a ser vencido era a morte, e Jesus venceu a morte quando ressuscitou. E aí os sinais. Interessante que os próprios discípulos, quando Jesus começou a falar sobre isso, sobre o fim dos tempos, né, os discípulos perguntaram a Jesus, mas quando será isso? Que sinais nós teremos disso? E Jesus falou para eles o seguinte:
eles perguntaram a Jesus: dize-nos quando acontecerão essas coisas, Senhor, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então os discípulos, eles estavam querendo saber sobre isso. E nós, como igreja, a gente sempre, a escatologia é um estudo que mexe com a gente, a gente querer saber, entender melhor. E é importante a gente estudar para a gente entender os tempos, e entender o tempo que nós estamos vivendo. E os discípulos questionaram a Jesus, e Jesus falou para eles: olha, o tempo, Jesus falou em Atos 1:7. Em Atos 1:7 está escrito o seguinte: não nos compete saber os tempos que o Pai reservou para si. Não nos compete saber o tempo que o Pai reservou para si. E quando Jesus estava falando sobre isso, sobre os sinais, se depois vocês leem todo o capítulo de Mateus, todo o capítulo 24, vocês vão ver todos os sinais, que Jesus falou que aconteceria no final dos tempos e aumentariam até isso. Jesus falou um detalhe para eles: olha, naquele dia, sobre aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, aquele dia, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E aí em Atos 1:7 também nos orienta: não nos compete saber os tempos que o Pai reservou para si. O importante, irmãos, é que a gente tenha no coração que o dia e a hora a gente não sabe, mas nós temos que permanecer a cada dia fiéis a Deus, perseverar na fé e viver a cada dia como se Jesus fosse voltar hoje, porque vivendo assim a gente vai estar preparado para aquele dia. E aí eu deixo aqui para vocês, para nossa reflexão, uma reflexão do apóstolo Paulo que eu acho lindo e que retrata bem a caminhada, nossa caminhada cristã. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 4:7 o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então é isso que a gente tem que fazer, a cada dia: combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. E ele continua: agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua volta. Então, irmãos, o importante é a gente saber que a gente tem que perseverar na fé a cada dia, viver a cada dia como se o Senhor Jesus voltasse hoje, e perseverar sabendo que o Senhor nos dará a coroa que está reservada para mim e para você. Um dia estaremos com Cristo, e essa é a nossa alegria, que as dores, o sofrimento que passamos por aqui tem dia contado. Um dia estaremos com o Senhor. E aí nós poderemos falar como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, terminei a corrida, guardei a fé, e agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então amemos a sua vinda e que nós vivamos a cada dia como se o Senhor voltasse hoje. Que Deus abençoe.